Confira nessa edição do Jornal da Univates. Professores entram em greve novamente. Um novo espaço de inclusão aqui na Univates e ainda a série de derrotas da LAP. Fique ligado, o Jornal da Univates desse sábado está no ar. Boa noite. Quase 2.000 pessoas participaram no domingo passado do Corridas Unimed Sicredi. Foram várias modalidades que começaram a largar a partir das 8h40 da manhã em frente à sede das cooperativas do bairro São Cristóvão, aqui em Lajeado. 3, 2, 1... Pernas e braços em movimento no domingo de sol em Lajeado. Cerca de 1.700 pessoas participaram do Corridas Unimed Sicredi, evento alusivo ao Dia Mundial do Coração. E falando nele, participou também quem superou problemas cardíacos, o que é o caso da dona Ilê. Hoje ela pratica esporte todas as semanas. Olha, porque me senti mal e tinha que fazer atividade física e comecei a fazer aqui, me cuidar na alimentação e tudo, né? E praticar exercício em casa também, caminhada. Foram várias modalidades: caminhada orientada, caminhada com bebês, corrida infanto-juvenil, especial, adulto e cangu. Iniciativa que motiva e mostra a importância de se praticar alguma atividade esportiva. Já de muitos anos nós temos realizado esse evento de Corridas Unimed, e visando sempre congregar pessoas que gostam de fazer atividade física, seja caminhada, seja corrida, seja qualquer atividade física em prol da saúde de cada pessoa e do ambiente coletivo. Henrique é de Candelária, veio de lá com apoio da academia para competir no Corridas Unimed Sicredi. Sempre apoiando pra gente correr e tal, promove sempre esses eventos, né? É isso aí, motiva a gente, né? A sempre estar correndo, sempre aí buscando uma colocação boa. Diferente do Henrique, a Marcele veio com as amigas para caminhar e começar o domingo bem. Olha, eu participo sempre quando tem as caminhadas, eu gosto muito, é muito bom para a saúde, para fazer novas amizades, muito importante, porque assim, ó, pela saúde, né, e eu tenho problema de colesterol e tudo, então eu faço bastante exercício, bastante caminhadas. Evento importante que ajuda a incentivar a saúde preventiva. Ao lado de cuidados alimentares, ao lado de uma vida saudável, tanto fisicamente como mentalmente, procuramos sempre incentivar as pessoas a realizarem essas atividades. É melhor prevenir as doenças do que tratar essas doenças. Isso é um lema antigo que a Unimed adota, mas realmente foi surpreendente. Esse apoio da comunidade, essa participação é, de novo, assim, um motivo de satisfação, alegria. Ficamos contentes, achamos assim, a nossa missão está cumprida mais uma vez neste evento. Além da oportunidade de praticar um esporte, teve premiação de participação para todos. E ainda os 3 primeiros colocados das provas de corrida no geral, nas categorias masculino e feminino, receberam troféu. A Secretaria da Saúde divulgou os resultados da campanha feita durante a semana de vacinação do adolescente entre os dias 21 e 25 de agosto. No total, foram aplicadas 441 doses de vacinas em crianças e adolescentes entre 10 anos e também 19 anos. Quando se é adolescente, às vezes a saúde fica de lado. Isso porque as responsabilidades aumentam e a condição física é quase sempre boa. Mas ao passar dos anos, a falta de vacinas é um risco para a saúde. Em Lajeado foram aplicadas 441 vacinas durante a campanha focada em crianças e adolescentes. Lajeado a gente considerou uma procura boa, né? Nós fizemos 441 doses de vacinas nesse período. Teve uma procura grande pela vacina da meningo C, né, que previne contra as meningites, a vacina dupla adulto, que é um reforço da vacina do tétano, que esses adolescentes precisam fazer, e a questão do HPV. Então, essas foram as vacinas que a gente aplicou em maior quantidade. 5 dias de campanha. Vacinas contempladas pelo Programa Nacional de Imunizações nas Unidades Básicas de Saúde, destinadas para hepatite B, febre amarela, difteria e tétano, sarampo, cachumba, rubéola, meningo C e HPV. Essa campanha ela foi um chamamento a nível nacional, né, com o objetivo de resgatar a cobertura vacinal para esta faixa etária,
O que se percebe, né, tanto a nível de município, estado e país, é que essa faixa etária normalmente ela é esquecida, né, quando se trata de vacinação. Normalmente os pais têm aquela preocupação até as crianças completarem 4, 6 anos, né, e a faixa etária dos adolescentes ela é um pouquinho esquecida. Para fazer as vacinas não é obrigatório ter a caderneta de vacinação, mas ela é um documento importante que deve ser mantido em segurança. Que ela seja cuidada como um documento, né, até porque nela tem todo o histórico vacinal e existem algumas vacinas que não serão iniciados esquemas, apenas complementados os esquemas que a gente já realizou quando criança. Então, ela é muito importante. Porém, se houve perda, não se tem essa caderneta disponível, pode-se e deve-se procurar o serviço de saúde, conversar e uma nova via será fornecida ou será feita uma nova carteirinha com as vacinas aplicadas. Além do poder público, é fundamental que os pais cobrem os jovens. As vacinas são essenciais para prevenir doenças. A questão da prevenção ela é primordial. E se tratando de vacinas, é um recurso que a gente precisa ocupá-lo, né? A gente tem disponível a prevenção e ela precisa ser mantida dentro do calendário vacinal, né? Temos vacinas que precisam fazer reforços ao longo de toda a vida, como é a questão da antitetânica, né? A gente tem o esquema da hepatite B, que precisa ser complementado, a criança ou adolescente precisam ter as 3 doses para que se consiga garantir uma imunidade, né? Aconteceu essa semana a 15ª edição do Culturarte. As atividades foram na Praça Flores da Cunha, na Rua de Eventos e no Clube Esportivo. A principal atração foi a Feira do Livro, que começou segunda e terminou ontem. Um mergulho no mundo da educação, cultura e magia. Essa é a ideia da Culturarte, uma semana repleta de atrações de graça que envolvem alunos, famílias e comunidade em geral. A literatura, a leitura e a arte, bem como também os espaços aqui de escritor presente, os espaços também dos teatros, que é uma forma de trazer então todas essas diferentes manifestações aqui para a praça. Lembrando que a Culturarte, ela é o evento, digamos assim, que culmina todas as atividades que são desenvolvidas pela Secretaria de Educação junto às escolas do município. A 27ª edição da Feira do Livro faz parte do evento. Cerca de 15.000 obras de 20 editoras e livrarias estão expostas. Potencializar a leitura, trazer momentos especiais de integração com a comunidade, justamente para potenciar a leitura, para resgatar a leitura nas famílias também e para desenvolver esse hábito de amor à leitura. As alunas da Escola Municipal de Ensino Fundamental João B. da Corbes visitaram a feira e garantiram a leitura com a compra de livros. Gosto mais assim da feira por causa que tem vários livros legais e assim, é bem legal. Eu comprei um diário, eu tô com muita vontade de comprar um diário para eu escrever as minhas coisas secretas, entende? É uma forma de ter um aprendizado maior porque lendo tu ajuda a escrever. Palco de talentos, leitura e contação de histórias, mostra pedagógica, conhecendo a Casa do Museu e Centro Cultural SESI são algumas das atrações que fazem parte da Culturarte. Na praça também nós vamos ter uma peças de teatro do grupo Luz e Cena. Na quinta-feira, no feriado, a Menina da Biblioteca, que é para o público mais infantil. E durante a semana, quarta e sexta, a peça Cepete Araju, que é para os alunos dos anos finais e ensino médio. Então, são diversas as atividades que envolvem a Feira do Livro. E é interessante que esse ano, então, a gente tem esse diferencial de nós termos um complexo Culturarte, que é o espaço onde acontecem todas essas atividades. Cultura e arte em um único lugar, momento de adquirir conhecimento e incentivar a leitura. E a seguir, a greve dos professores. Daqui a pouco. De volta com o Jornal da Univates e estamos no Setembro Amarelo. Por isso, o Hospital São José e a Prefeitura Municipal de Arroio do Meio promovem um evento sobre o tema suicídio. As atividades fazem parte da iniciativa nacional que começou em 2014 pelo Centro de Valorização da Vida, Associação Médica Brasileira e também pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Um assunto tratado como tabu, falar sobre suicídio ainda é um desafio. O Setembro Amarelo vem como um alerta para a população e mostra a importância de refletir sobre essa questão. Esclarecer as pessoas em relação ao suicídio, né, estimular que se fale mais sobre isso.
que é uma causa muito frequente de morte, principalmente em jovens, né, mas acomete todas as idades, jovens a idosos, e é uma causa prevenível de morte. Então se estimula que se fale sobre isso, que se aborde sobre isso, porque existe um certo tabu na sociedade, principalmente na nossa região, que é uma região de cultura alemã, uma cultura mais rígida, em que muitas vezes as doenças psiquiátricas, a depressão, ideação suicida, essas questões são vistas como fraqueza, como falta de vontade, falta de querer melhorar, né? E na verdade não é bem isso, são doenças muito bem estabelecidas já como doenças, e existe tratamento e existe maneira de prevenir. Segundo o médico residente em psiquiatria, o suicídio é considerado questão de saúde pública. O apoio da família nessas horas é fundamental. A pessoa com ideação suicida, ela precisa ser compreendida, né? Uma característica marcante das pessoas que cometem suicídio, de modo geral, é uma certa desesperança em relação ao futuro. Então essa desesperança também está vinculada à falta de compreensão das pessoas ao redor, né? A pessoa está com os problemas dela, está com as dificuldades dela, ela mesma tem dificuldade de aceitar isso e as pessoas ao redor também não aceitam isso. Então, um dos objetivos é que essas pessoas se conscientizem, né, de que existe tratamento e de que é um problema real e que pode ser tratado. Conscientizar a comunidade, mostrar as formas de prevenção. Essa é a ideia do evento que vai ser feito no sábado pela equipe de saúde mental do Hospital São José. Vão estar todos uniformizados, bem identificados, né, e todos dispostos a ajudar. Então, está todo mundo convidado a participar. Vai ter uma palestra com o Dr. Rafael Moreno, né, que é o psiquiatra chefe do serviço de residência aqui. Ele vai falar brevemente sobre o suicídio. Vão ter atividades culturais, com música, bandas. E vai ser o local também do lançamento da cartilha de prevenção do suicídio, né, que é a cartilha aqui na região. O primeiro município que lançou foi Encantado, em 2015, e teve um sucesso bem grande, assim, foi uma repercussão bem positiva, né, porque era muito clara a cartilha. Suicídio, vamos falar sobre isso. É uma coisa super objetiva e que não se fala sobre isso, né? O suicídio é quase proibido falar sobre isso. E isso tem que ser derrubado porque falar sobre suicídio previne suicídio. Então, o objetivo da cartilha é esse, cada vez a gente falar mais sobre isso. Um mal silencioso que leva a pessoa a tirar a própria vida, mas que com a ajuda de pessoas próximas, ele pode ser evitado. A maioria das escolas estaduais da região deve definir até o final de semana se paralisa as atividades. Em âmbito estadual, a greve já foi instaurada essa semana. A Assembleia Geral do CEPERS, no Teatro Glênio Pérez, em Porto Alegre, reuniu cerca de 5.000 professores, o maior número das últimas reuniões. Em Lajeado, 2 escolas fechadas, Presidente Castelo Branco e Érico Veríssimo, colégios sem aula, corredores e salas vazias. Reflexos da insatisfação dos professores com mais um parcelamento de salários por parte do governo do estado. Segundo o CEPERS, os educadores não voltam a trabalhar enquanto o estado não regularizar os pagamentos. A recuperação dos dias de greve vai ficar condicionada a isso. Professores há muito têm sofrido com parcelamento de salários. E o corte nesse mês foi muito grande. O depósito de só R$350 causou muita indignação dentro da categoria. E os grandes núcleos do estado, na região metropolitana, de logo se mobilizaram e proporam a greve. E na Assembleia, então, do dia de ontem, foi deflagrada a greve e foi estabelecido um roteiro para se visitar as escolas e conversar com a categoria e colocar os motivos dela. Essa foi a 21ª vez que a gestão atual dividiu o pagamento dos servidores públicos e a 4ª que o sindicato convoca a paralisação desde o início do governo Sartori. As escolas que estão parando, elas estão avaliando de que ao menos até terça-feira deve continuar o movimento. Na terça-feira acontece ato em Porto Alegre, à frente da Assembleia Legislativa, com o objetivo de fazer uma pressão muito grande no governo, e na volta a gente reavalia a continuidade ou não da greve. O CEPERS ainda planeja um ato de mobilização, possivelmente na segunda-feira, mas nada está confirmado até o momento. O desenvolvimento urbano de Lajeado foi tema de debate na quarta-feira na Univates. O plano diretor do município foi tema de discussões entre professores e representantes de órgãos públicos.
A elaboração do plano diretor de Lajeado começou em março. Entre as ações, a abertura de um escritório para receber sugestões e 40 reuniões comunitárias. No total, 1.148 pessoas participaram das reuniões. Hoje, especialistas de diferentes áreas se reuniram na Univates para discutir o planejamento urbano e oferecer contribuições para o plano diretor. A gente tem que fazer isso baseado numa discussão ampla com as pessoas aqui de Lajeado. Para isso, a gente também precisa ter um olhar crítico. Então a gente também precisa de gente de fora para complementar a visão que a gente tem do dia a dia com a ciência, com a informação, com a pesquisa que acontece, tanto aqui na universidade quanto em outros centros de pesquisa do Rio Grande do Sul, como a URGS, como o próprio Ministério Público e outras instituições que apoiam os municípios nesse processo de revisão. Trazer a realidade da cidade, né? Uma discussão sobre a cidade, uma revisão de plano diretor para o futuro da cidade dentro da escola, para dentro da escola, eu acho que é um grande feito, porque as duas partes têm muito a contribuir uma com a outra. Debate que conta com diversos profissionais e áreas representadas. Denota bem a complexidade desse tipo de trabalho, né, que é constituir um plano diretor, porque é um momento, a construção de uma cidade envolve tanta gente diferente, com interesses diferentes, que é difícil sempre agradar a todas as pessoas, né? A gente costuma dizer que no planejamento de uma cidade, ou para produzir projetos estratégicos, ou de forma geral, a constituição da cidade tem que ser um jogo de ganha-ganha, né? Para todo mundo conseguir ter os seus benefícios e a cidade não se constituir só para uma diretriz ou para o lado de algum benefício e isolando algumas partes que são, né, partícipes do todo, vamos dizer assim. Então não é apenas a questão do desenvolvimento urbano, não é apenas a questão da economia, nem apenas a questão do meio ambiente ou das questões sociais. Precisa costurar isso numa plataforma bastante integrada, para que um lado não puxe numa direção diferente do que os outros. E para conseguir essa integração a gente precisa do debate, a gente precisa do diálogo, a gente precisa parar e pensar sobre isso. A proposta do plano vai ser apresentada em audiência pública no dia 14. Uma segunda reunião vai ser em dezembro para a apresentação final do projeto. Entre janeiro e fevereiro do ano que vem, o plano vai ser discutido na Câmara para correções finais e aprovação da proposta. Agora você vai conhecer um projeto de inclusão e incentivo à amamentação, um espaço aqui na Univates. 6 meses é o período mínimo para um bebê se alimentar do leite materno. Isso é o que diz a regra, mas tem aqueles mais gulosos que ficam bem mais tempo. Essa fase da vida é importante para a mãe que vive uma experiência única na vida e para o pequeno que está em fase de crescimento. Por isso, as salas de professores da Univates agora também vão ser disponibilizadas para a amamentação. Fizemos um estudo interno e percebemos que praticamente todos os prédios nós temos uma sala que é a sala dos professores, que é utilizado no início da noite e nos intervalos, e durante o restante do tempo ela fica subutilizada. Então, em função disso, nós estamos adaptando essas salas também para receber as mães e, de forma mais íntima e mais próxima, possam amamentar os seus filhos. Não existe idade para se tornar mãe. Pode ser com 18 anos, com 30, com 40 ou mais. Essa é uma variável que depende da decisão do casal em escolher quando ter um filho. E quando se tem um pequeno, não existe hora exata para tomar o leite sagrado. Com as salas de professores disponíveis, tudo isso vai ficar mais fácil. A universidade não é só um espaço onde se aprendem determinadas coisas, mas é também onde se cumpre a legislação, onde se cumpre, por exemplo, a legislação de acessibilidade, onde ela tem que servir como exemplo e como modelo para a sociedade como um todo. Então, essa atividade é mais uma dessas atividades que serve como referência e como modelo para a sociedade como um todo. E a própria instituição também dá um retorno aos seus alunos, às suas alunas, para maior bem-estar e para maior qualidade de vida também dessas pessoas e dos seus filhos. Por ser uma instituição de ensino, o espaço é mais que necessário. É lá que as mamães vão poder ter todo o conforto e recursos para não se incomodar nesse momento tão importante. Primeiro passo de outros que devem surgir em breve. Nós já estamos pensando adiante agora, inclusive talvez de se pensar em algum tipo de creche, alguma coisa desse tipo, para quando os filhos estiverem maiores e que as mães possam estudar trazendo seus filhos junto, deixando num outro espaço. Então nós já temos hoje a brinquedoteca, por exemplo, que ela poderia ser utilizada como um espaço lúdico para isso. Projetos que mudam vidas. A amamentação, por exemplo, é um dos primeiros estágios fundamentais de contato entre a mãe e aquele que ainda está pensando em falar mamãe ou papai. E a seguir, crise na LAF, 3 derrotas seguidas na Liga Gaúcha de Futsal. Nós já voltamos.
Agora a previsão do tempo. Amanhã, previsão de sol com nebulosidade variável. Em Lajeado, as temperaturas devem ficar entre 17 e 33 graus. Em Arvorezinha, a mínima é de 15 e máxima de 31 graus. Já em Progresso, as marcas ficam entre 16 e 32 graus. E a LAF? Perdeu de novo. Essa semana a equipe lajadense acabou derrotada diante do Guarani de Espumoso, a terceira derrota consecutiva no retorno da Liga Gaúcha de Futsal. Até poucos dias atrás, a LAF não sabia o que era perder no retorno da Liga. Jogou diante dos 3 primeiros colocados, ganhou uma, empatou 2. Depois ganhou da ES e aí enfrentou a Belk, SAS e agora Guarani. Uma sequência que foi negativa. Nós tivemos em Buricá uma situação de arbitragem, né? O segundo jogo aqui contra a SAS, realmente nós não jogamos bem, não tivemos uma concentração realmente que precisava para o jogo. Tivemos muito apático, muito aquém da nossa equipe. E no terceiro jogo contra o Guarani tivemos uma evolução muito boa, infelizmente não conseguimos a vitória, jogando fora de casa, né, na casa do adversário. Tivemos inúmeras oportunidades de fazermos o gol, não conseguimos. E agora jogamos uma final contra o Bento aqui sábado, isso sem sombra de dúvidas nenhuma. A gente fez um bom jogo, do início ao fim a gente até ditou o ritmo do jogo e acredito que depois que a gente tomou o primeiro gol ainda a gente conseguiu fazer uma pressão maior. Tomamos o segundo gol no momento que a gente estava melhor na partida. E até o resultado não diz mesmo que foi o jogo. A gente jogou muito bem, claro que a gente sai triste pela derrota, mas feliz pelo jogo que a gente fez um grande jogo. Até agora a LAF tem um aproveitamento de 44,44%. A próxima partida é contra o Bento Futsal aqui no Complexo Esportivo da Univates. E para esse jogo, algumas coisas precisam ser diferentes. Nossa atitude contra o Bento tem que mudar, ela vai mudar, isso precisa ser mudado. A nossa concentração também nisso. E se nós não tivermos esses fatores e mais ainda treinamentos, aprimoramentos e principalmente em finalização, em fazermos o gol, podemos ser surpreendidos novamente. Mas acredito que a gurizada está imbuída desse objetivo nosso, que é buscar os 3 pontos, né? Está concentrado, a gente vê um clima diferente, principalmente para esse jogo de sábado. E eu falei para eles, vamos jogar uma final contra o Bento. Aqui é uma final e não tem como, nós temos que buscar esses 3 pontos se a gente quiser almejar ainda um lugar melhor na fase de classificação. Para o goleiro da LAF, o próximo jogo exige ainda mais atenção da equipe. Com poucos jogadores, mas jogadores de qualidade. É uma equipe que incomoda times grandes fora de casa, então a gente vai com bastante cuidado e com bastante respeito contra essa equipe, mas a gente também sabe das nossas obrigações, que é vencer em casa, independente de quem seja, e a gente está bem focado para essa vitória aí no sábado. A edição de hoje fica por aqui. Mais notícias na segunda-feira, ao 12:15. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite.